Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Ama Exatas. Eu sou o professor Eric e hoje falaremos sobre ponto, reta e plano. Tranquilo? Vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar claro para vocês que não exista uma definição, o conceito. Mas, professor, então se não existe uma definição, então como nós fazemos? Então, eu trouxe aqui para vocês o geoplano, tá certo? Que ele é uma peça de madeira, tá? Que nela são fixados pregos e os pregos são ligados por fios de barbante, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o que seria um ponto nesse geoplano? Intuitivamente, né, nós conseguimos observar que os pontos seriam aqui os pregos, tá? Então, vou marcar aqui alguns pregos, tá? Vou marcar esse prego aqui, esse ponto, esse e esse, tá? Marcar esses 4 pontos aqui. Como é que nós fazemos para identificá-los? Nós iremos representá-los por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Então, vamos colocar aqui ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Tranquilo? E para cada ponto aqui eu poderia colocar uma letra maiúscula, certo? Beleza. Agora, qual é a nossa ideia intuitiva de reta? Tá? A nossa ideia é que esse barbante aqui, esses barbantes que estão ligando os pregos, são justamente as minhas retas. Então, vou marcar essa reta aqui. Vou marcar essa e essa daqui. A reta, como é que nós identificamos ela, tá? Ou eu posso colocar uma letra minúscula, vou colocar aqui no nosso alfabeto R, S e T, tá? Ou então eu posso fazer o seguinte, observe que os pregos, que nós chamamos de pontos, eles também fazem parte dessa reta. Ou seja, uma reta é um conjunto de pontos, tá? De infinitos pontos. Professor, infinitos pontos uma reta, matematicamente falando, ela é infinita, tá? Só que nós representamos ela, um pedaço dessa reta, e para isso nós fazemos como se fosse uma flechinha, tá? Para dar a ideia de continuidade, ela continua aqui, ó, para baixo, continua para cima. Da mesma forma, a reta S ela vai para a direita e para a esquerda. A reta T vai para cima e para baixo, tá? Além de representar por uma letra minúscula, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia marcar aqui 2 pontos nessa reta, já que ela é infinita. Vou marcar aqui 2 pontos, tá? Vou botar aqui E e F. Então, essa reta S eu poderia identificar assim também, ó. Eu poderia chamar de reta EF. Aí eu coloco uma retinha pequenininha aqui em cima. Tranquilo? Ou então, simplesmente S. Tranquilo, pessoal? E assim eu poderia também fazer para a reta R, marcar 2 pontos, tá? E chamar essa reta através desses 2 pontos. E também a mesma coisa com a reta T. Tranquilo? E agora, professor, o que é o plano, tá? O plano aqui, o que nos sobrou foi justamente a peça de madeira, tá? Então, o plano, da mesma forma que as retas, ele segue indefinidamente, tá certo? Para dois sentidos. Nesse caso aqui, ó, poderia falar que ele vai para os lados aqui, horizontalmente e verticalmente. E também é formado por um conjunto de pontos, tranquilo? E nós representamos um plano através de uma letra grega, tá? Qualquer letra. O que são mais comuns é o alfa, ou então poderia também botar aqui o beta. Então, eu tenho aqui os pontos, matematicamente falando, eles não possuem dimensão, tá? Não há dimensão, mas nós representamos por um pequeno pontinho, uma pequena marquinha, né? Pontinho é tão intuitivo, né, gente, que nós falamos até pontinho assim de forma espontânea. A reta, ela é um conjunto de pontos, tá? Observe que nós temos a noção, porque se eu fizesse isso aqui para vocês, ó, vocês
falaria que isso não é uma reta, porque isso aqui é uma curva, tá? Tá curvado. Então, a nossa ideia diz que isso aqui não é uma reta. E o plano também é um conjunto de pontos, tá? Beleza, pessoal? Até aí? Tranquilo. Continuando, eu trouxe aqui mais alguns exemplos, tá? De ponto, reta e plano que aparece no nosso dia a dia aqui. Aqui é um lápis, né? Com uma pequena marquinha, também seria um ponto. As estrelas do céu. Exemplos de reta. Aqui nesse varal de chão, tá? Nós temos esses fios aqui, ó, sendo as retas. E também as pernas aqui desse varal também eu poderia considerar como se fossem retas, tá? E aqui essa linha contínua aqui em uma estrada. E exemplos de plano, eu trouxe dois aqui, uma mesa, tá? E a tela de um notebook. Agora vamos falar sobre pontos colineares. Primeira coisa, quando eu marco aqui dois pontos, vou marcar esse ponto aqui, eu vou marcar esse ponto, certo? Vou chamar aqui de ponto P e ponto Q, tá? Nós dizemos que por dois pontos, tá, distintos, nós conseguimos traçar apenas uma única reta, tá certo? Então aqui eu vou traçar uma única reta. Então do ponto P ao ponto Q, nós conseguimos traçar apenas uma reta. Agora eu vou fazer outra reta, tá? Vou fazer essa reta daqui. Essa reta. Vou chamar de reta T. Beleza? E eu vou marcar alguns pontos aqui nela. Tá? Vou marcar alguns pontos em vermelho. Vou marcar esse ponto. Esse. E esse. Mais um aqui. E mais outro aqui. E vou dar nome a eles, tá? Vou colocar aqui ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Observe o seguinte, eu tenho 3 pontos, tá, aqui marcados, que estão em cima da reta T. E eu tenho 2 pontos, o ponto D e o ponto E, que não estão compreendidos, tá? Não estão na reta T. Como os pontos A, B, C estão em cima da reta, tá? Eu digo que A, B e C são pontos colineares, tá certo? De novo, A, B, C são pontos colineares porque eles fazem parte da mesma reta, tá certo? E eu afirmo aqui que o ponto D e F, tá? Eles não são colineares. Porque por esse desenho aqui, não há uma reta, tá, que passe por esses 2 pontos. Então é isso, senhoras e senhores. Obrigado por ficar até aqui comigo nesta aula. Se você gostou, clica nesse botãozinho aí de gostei, tá? Se inscreva em nosso canal e tenta fazer agora os exercícios que eu deixarei para a próxima aula.